gostaria de iniciar agradecendo primeiramente a Deus por mais esse privilégio de poder estar aqui mais uma vez. Agradecer também a liderança dessa igreja, aos pastores pela oportunidade. E ao longo desse final de ano que nós tivemos, de 2019, início de 2020, quando Deus tocou no coração da liderança dessa igreja para esse tema que estamos trabalhando este ano, sobre unidade, e eu venho refletindo e meditando sobre este tema e vivendo isso nos ministérios do qual eu faço parte. E o Senhor me incomodou muito esse tempo que eu recebi esse convite da liderança de estar aqui mais uma vez para falar sobre esse tema. Mas eu confesso aos irmãos aqui que eu sempre, a maioria das vezes, ou quase todas as vezes que eu sou convidado para ministrar a palavra do Senhor, primeiramente eu oro ao Senhor para saber dele o que ele quer falar para a sua igreja. Mas eu confesso aos irmãos aqui que dessa vez eu fui meditando, como eu já estou desde o começo do ano refletindo sobre esse tema, e eu fui pesquisando e meditando, e quando eu fui ver já tinha um sermão pronto. Aí caiu minha ficha. Mas eu nem orei para o Senhor se é isso que ele quer que eu fale para a sua igreja. E aí eu fui orar: Senhor, se é isso que o Senhor quer que eu fale para a sua igreja, então me confirma. Se não for, então o Senhor me mostra, me fala e me mostra aquilo que o Senhor quer falar para a sua igreja. E vocês acreditam que não foi a palavra que eu preparei? Deus falou para mim: não é isso que eu quero que você fale para a minha igreja. Mas aí, sabe, nosso eu, eu falei assim: mas Senhor, está pronta, já digitei, já meditei, já pesquisei. Ele falou: não é isso que eu quero, não neste momento, não é esse o recado que eu tenho para a minha igreja. Aí lá vai eu, me pôr à disposição do Senhor, para o Senhor falar ao meu coração, o Espírito Santo me revelar aquilo que Ele queria estar compartilhando com nós nessa noite. Mas vamos orar mais uma vez, para que o Senhor possa nos usar aqui como instrumento na mão dele. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer por tudo que já ocorreu aqui nesta noite, pela tua presença aqui em nosso meio, por tudo que o Senhor nos falou através da palavra lida, através dos cânticos entoados a ti, Senhor, que o Senhor possa ter recebido até agora como um cheiro suave no teu trono de glória. Abençoe cada vida que se faz presente aqui nesta noite, cada família aqui representada. Ó Pai, abençoe, Senhor, a existência da tua igreja aqui neste local. Fala conosco neste momento, Senhor, através da tua palavra, que eu possa ser um canal para transmitir o teu recado para nossas vidas nessa noite. Me usa como instrumento em tuas mãos, que nós possamos sair daqui diferente de como entramos, que nós possamos sair daqui cheios do teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema, que Deus colocou no coração da liderança dessa igreja para esse ano, para que nós estivéssemos trabalhando, a unidade. E eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia agora no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21 a 23. Evangelho de João, capítulo 17. Versículo 21 a 23. A palavra de Deus diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu lhe dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a ele como me tens amado a mim. Amém? Este texto sagrado, ele revela um ponto muito alto da oração sacerdotal de Jesus. Jesus, ele ora, aqui ele está orando, e ele ora para que a mesma unidade que existe na Santíssima Trindade seja manifesta
na vida dos seus discípulos. A unidade da divindade é um modelo da verdadeira unidade cristã. Mas eu estive pesquisando muito a respeito de unidade, como eu falei, desde o finalzinho do ano, para o começo do ano. Mas qual é o significado da unidade? No dicionário tem esse significado. A unidade é a ação coletiva orientada para um mesmo objetivo, coesão, união. Unidade é um assunto muito sério. A unidade é um assunto tão importante para Deus, que Jesus, antes de ser crucificado, ele investiu um tempo orando, intercedendo. Antes dele ser crucificado, ele orou, ele passou um longo tempo ministrando e orando e intercedendo aos seus discípulos e também a nós, para que nós pudéssemos aprender a receber o espírito da unidade, nos tornando um só com Cristo e um só uns com os outros. No versículo 23, texto que nós lemos aqui, Jesus ele diz que o mundo só o conheceria se visse esse espírito de unidade em nós. A unidade é um assunto muito sério. E meditando, pesquisando na palavra do Senhor esse tempo todo, Deus tem falado muito ao meu coração sobre unidade. Eu tenho vivido aqui nessa igreja essa unidade, para a glória de Deus. Faço parte de alguns ministérios e dentro desses ministérios é muito bom viver essa unidade. É muito bom estar unido aqui com os irmãos, é muito bom viver essa unidade do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida da liderança da igreja, que Deus colocou essa palavra, colocou esse tema para que nós pudéssemos estar seguindo neste ano. Mas eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre a unidade da divindade. E eu vou começar a dizer assim, as 7 unidades elementares do cristianismo. Como os irmãos sabem, o número 7 na Bíblia é um número que representa na Bíblia, simboliza a plenitude, simboliza a perfeição de algo ou alguém. A unidade elementar do cristianismo é constituída de 7 elementos fundamentais, como nós vamos estar vendo agora. Vamos abrir nossa Bíblia aí, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de 4 a 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de 4 a 6, diz assim: há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Irmãos, este texto, ele não nos deixa nenhuma dúvida sobre essas 7 unidades do cristianismo, mas nós vamos estar refletindo um pouco sobre essas unidades, para que nós possamos entender um pouco mais a vontade de Deus aqui para a nossa vida. Primeira unidade, há um só corpo. 1 Coríntios 10, 17, o que diz lá? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Mas no versículo 16, no versículo anterior, diz assim: todos nós comungamos de um só pão, de um só corpo, a comunhão do corpo de Cristo. Somos muitos membros, como nós vemos, mas de um só corpo. 2. Há um só Espírito. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Porque os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há muitos
dons no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Cristo. Há muitos dons. Eu costumo dizer, quando eu fui professor de escola bíblica já, e eu costumava dizer muito na classe, assim, olha, eu não sei que dom que eu tenho não tenho dom, eu não nasci com dom, e eu via tantas coisas, eu falava assim, olha, miseravelmente, um cristão convertido, né, miseravelmente, ele tem pelo menos um dom. Mas você pode ter muito mais do que um dom. Você pode ter alguns dons, 2, 3, 4, 5, 10, quanto o Espírito Santo quiser repartir. Mas procure seu dom. Se você não conhece, procure. Porque às vezes o crente fala assim, não tenho dom nenhum, não sei fazer nada. Mas não procura. E quando eu me converti, eu me lembro muito bem que eu sempre participei dos cultos de orações. E na igreja que eu vim tinha muito ancião, muita senhorinha, senhorzinho, e eu sempre estava ali no meio deles, e eu orava em voz alta às vezes com eles, e a minha oração era essa: Senhor, eu vim do catolicismo, família católica, espírita, e eu não nasci em lar cristão, não nasci em berço cristão, e eu orava nesse sentido: Senhor, eu não sei o que fazer aqui, mas eis-me aqui, Senhor, me usa. Estou aqui, eu não sei o que eu vou fazer, mas o Senhor me trouxe aqui, e se o Senhor me trouxe aqui, com certeza o Senhor tem um plano para a minha vida. E o Senhor foi me mostrando, e eu fui participando cada vez mais, me envolvendo cada vez mais da obra e do Evangelho. Amém? Todos estão entendendo? Terceiro, há uma só esperança. 1 Pedro 1:3. Porque o nosso Deus e Pai nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Quarto, um só Senhor, Filipenses 2:11, porque toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Toda língua confessará, não é alguma, mas sim toda língua confessará. Um dia todos nós vamos comparecer diante de Cristo. 5. Há uma só fé, Hebreus 12:2, porque todos devemos olhar firmemente para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. 6. Há um só batismo, 1 Coríntios 12:13, porque em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. 7. Há um só Deus, 1 Coríntios 8:6, porque para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Essas 7 unidades elementares são as 7 unidades elementares do cristianismo. Está aqui, Carta de Paulo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 4. Nós não estamos inventando nada. Então, as 7 unidades, para a gente gravar na nossa cabeça: um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Amém? Não existe outro. Um só Deus e Pai de todos. Segundo, a unidade da Trindade. Nós louvamos aqui o cântico, o segundo cântico, se eu não me engano, quão grande é o nosso Deus, e fala sobre a Trindade. Eu costumo, quando eu ministro sobre Trindade, para algumas pessoas que às vezes, na nossa pequenez, principalmente as pessoas que não são convertidas, elas têm uma dificuldade tremenda de compreender a Trindade. Não é fácil ministrar sobre a Trindade, principalmente para quem não é convertido. Não é mesmo, pastor? Não é fácil. Eu até posso dizer que talvez é uma das
ministrações que eu encontro mais dificuldade é ministrar sobre a Trindade, para quem não é convertido. Eles têm uma resistência muito grande de compreensão da Trindade. Mas a unidade da Trindade, a união perfeita que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é um modelo perfeito da unidade que deve existir entre os homens. Quando eu disse que não temos que inventar nada, porque já está aqui. Eu e você individualmente somos muitos membros, como disse, mas formamos um único corpo, qual Cristo é o cabeça. Não temos que inventar nada, é só seguirmos o modelo que nos foi deixado, que nosso Senhor nos deixou, a sua santa e eterna palavra. Ela é perfeita, ela é viva, ela não é morta. Às vezes há pessoas que falam assim, mas vai pregar de novo o Salmo 23, por exemplo, né? Quantos aqui já ouviu pregação do Salmo 23 mais de 2, 3, 5 vezes? Eu já ouvi várias pregações do Salmo 23. Eu mesmo já preguei várias vezes o Salmo 23. E aí falamos assim, mas vai pregar de novo o Salmo 23? Eu já conheço esse salmo aí de cor, de salteado, de trás para frente. Mas olha só o que diz aqui, em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Essa palavra é viva, ela é eficaz, mas precisamos vivê-la, precisamos praticá-la, não somente ouvir. Tiago diz lá no capítulo 1, versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não podemos ser somente ouvintes, temos que viver essa palavra, temos que praticar essa palavra. Essa palavra nos foi deixada, é um manual. Agora, eu sei, que eu também já fiz isso. Eu sou fução, viu? Eu costumo dizer aqui na igreja que eu sou MacGyver. Eu sou cheio de arrumar isso, arrumar aquilo. E muitas vezes eu já comprei aparelhos que veio com manual. Eu li? Eu passei uma vergonha uma vez, irmãos, abrindo um parênteses aqui. Eu comprei, acho que era um DVD. Foi na época que já veio o DVD, não era videocassete não. E eu cheguei em casa e mexi, tal, nada de manual. Eu sei que ficou tudo preto, sumiu tudo. Uma hora não aparecia mais nada. E eu fuçava e não voltava. Eu falei, não, veio com defeito, vou trocar. Fui na loja trocar no dia seguinte, né? Porque no dia seguinte você pode trocar na loja. Cheguei lá, o homem, vamos ligar aqui, tal, ligou, pegou, apertou um botão, voltou tudo. Você leu o manual? Não. Deus deixou o manual para nós. Mas se você ficar fuçando sem ler o manual, você até pode conseguir fazer alguma coisa funcionar. Até pode, porque algumas vezes eu fucei sem ler o manual e deu certo. Mas não vai ser sempre que vai dar certo. Se o criador, o inventor de qualquer coisa, fez o manual, é porque precisa de ter o manual. Existem os passos, existem os processos para ser seguido. Senão ele não teria feito com o manual. O Criador, Ele criou todas as coisas e nos criou, e Ele deixou o manual. A Bíblia, ela deve, eu falo deve porque muitas vezes ela não é, por conta nossa. Ela deve ser a nossa única forma de prática e regra, mas muitas vezes não é. Primeiro, a gente vai fuçar, e depois a gente vem, Senhor, me ajuda. Em vez de vir pedir primeiro, Senhor, me direciona.
Qual é o caminho que eu tenho que ir agora? O que eu tenho que fazer? Amém, irmãos? Todos estão comigo? Amém, aleluia. Efésios capítulo 4, 3 está escrito: esforçando-vos diligentemente por perseverar, ou melhor, desculpa, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios também, capítulo 4, só que agora versículo 13, Paulo afirma que isto deve ser feito, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha só. É fácil? Chegar na plenitude. Lembra lá no começo da mensagem que eu falei assim, número 7, na Bíblia tem uma referência com perfeição, com plenitude. Não é fácil. Mas Paulo, ele deixa bem claro que ele afirma que nós devemos fazer isso até todos, não é alguns, todos, cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E se nós não vivermos essa palavra, aí fica difícil. Se nós formos somente ouvinte e não praticante, fica difícil. Já não é fácil chegar à estatura de Cristo, porque Ele é 100% sem defeito. Eu me lembro de uma placa, que uma vez visitando uma empresa famosa, vamos fazer merchandising aqui dela não, mas eu visitando essa empresa uma vez, eu acho que eu trabalhava, não lembro se era de motoqueiro, de office boy, faz muitos anos isso. E eu lembro que eu cheguei nessa empresa e na recepção uma placa, eu nunca esqueci o que estava escrito naquela placa. Era tipo a meta mesmo ali da empresa, a visão. E estava escrito assim na placa: o padrão de qualidade é 0 defeito e não assim estar bom. Que empresa era essa? Johnson. Pode até ter alguém aqui que já pegou um cotonete e limpar o ouvido, saiu lá o algodão, ficou só o palitinho de plástico. Pode até ter, mas é difícil você ver um defeito num cotonete do Johnson. Alguém já encontrou? Eu nunca encontrei. Tem empresas que às vezes fazem uma rebarbinha assim em algum produto que ela está produzindo. Tá bom assim, deixa assim mesmo, tá bom. O padrão de qualidade é 0 defeito. Jesus, 100% sem defeito. Ele foi perfeito até a morte de cruz. Não é fácil. Mas se nós seguirmos os seus passos, conforme a sua palavra, nós conseguimos. Porque é Ele que nos garante isso. Não é eu, não é o pastor, não é nenhum líder que garante, mas a palavra nos garante isso. Evangelho de João, capítulo 5, 7, está escrito também que há 3 dão testemunho no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Evangelho de Mateus, capítulo 3, 16. A Trindade também esteve unida no batismo de Jesus. Quando Jesus, ele foi ser batizado ali no Jordão, por João Batista, ali houve uma manifestação tríplice. Assim que Jesus, Deus Filho, foi batizado e saiu da água, naquele momento, diz o texto aqui que o céu se abriu. E ele viu o Espírito Santo descendo como forma corpórea de pomba e pousando sobre ele. E então uma voz do céu e disse: eis o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus Filho, Deus Espírito Santo e Deus Pai. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. 3 em 1.
Mateus também, capítulo 28, versículos 19, é um texto conhecido como o Ide de Jesus. Está lá também, a Trindade está unida no batismo dos salvos. O texto, no versículo 19, vai dizer assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós somos batizados aqui pelo pastor, nós somos batizados dessa forma, né? O pastor faz aqui uma breve profissão de fé e tal, e depois e eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa manifestação tríplice aconteceu no batismo de Jesus e acontece no batismo dos salvos. 1 Coríntios 12, 4, 6, também a Trindade, ela batalha em unidade, na diversidade dos dons, do serviço, na operação de milagres. Vamos ler lá, 1 Coríntios 12, volta um pouquinho aqui, 4 a 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É o mesmo Deus, é um Deus só. A Trindade também, ela batalha em conjunto no processo da salvação, da justificação e da santificação do pecador. 1 Coríntios 6, 11. Versículo 11 de 1 Coríntios capítulo 6 diz assim: e é o que alguém tem sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Também Tito, capítulo 3. Tito, depois de Timóteo, capítulo 3, versículos de número 4 a 7. Mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, o nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Senhor. Versículo 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Viver como igreja unidade, unidas, eu gosto sempre de lembrar uma referência das batatas, né? Que as batatas muitas vezes elas estão num saco, quando elas estão no saco de batata, elas são juntas, mas elas não estão unidas. Mas a partir do momento que a gente pega as batatas e vai fazer um purê, que nós amalgamamos elas, amassamos elas e unimos elas, não tem mais como separar. Aí sim elas estão unidas. Quando elas estão num saco de batata, elas estão juntas. União não é estar junto, não é estar junto na igreja, não é estar junto em casa com seus familiares, não é estar junto no trabalho com seus colegas. Aí é você estar junto, mas não estar unido. União é você ter o mesmo objetivo, é você caminhar junto com a mesma visão, com o mesmo propósito. Isso é estar unido. Já estou concluindo, irmãos. A igreja do Senhor Jesus Cristo deve seguir o modelo de unidade do Espírito e da unidade da Trindade. E o salmista, no Salmo 133, versículo 1, ele diz assim: ó, quão bom é e agradável viverem unidos os irmãos. Amém? Irmãos, eu tenho certeza, por essa palavra, que este ano
Deus vai fazer grandes coisas aqui no nosso meio, através da unidade. Já está fazendo. Eu, nos ministérios que eu faço parte dessa igreja, eu já sinto, eu já consigo perceber Deus agindo na unidade. E eu sinto essa unidade cada vez mais forte, se fortalecendo mais. Mas porque nós caminhamos com o mesmo propósito, com a mesma visão. E eu espero que isso se estenda para todos os ministérios da igreja, que isso se estenda para cada membro da igreja, que nós possamos realmente viver essa unidade da divindade, essa unidade da Trindade, que nós possamos ser como Jesus rogou por nós antes de ser crucificado, lá na oração sacerdotal, que nós possamos ser um, como eles são um, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém? O Ministério de Louvor tem mais algum cântico? Enquanto ele se apronta aqui, vamos ficar de pé, vamos falar com Deus mais uma vez, vamos orar agradecendo. Você não veio aqui nessa noite por acaso. Com certeza, Deus preparou esse momento para que você pudesse ouvir o recado do Senhor para a sua vida. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não conheço, eu sou falho, eu sou limitado. Sem óculos eu não enxergo nem a Bíblia aqui em cima do púlpito. Mas o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece a sua dificuldade, a sua necessidade. O Senhor sabe muito bem por que Ele trouxe você aqui. E como você vai sair daqui nessa noite é o que importa, não como você entrou. Que realmente essa palavra possa ter encontrado abrigo no seu coração. E não somente você seja ouvinte, mas que você possa vivê-la, que você possa praticar essa palavra. Amém? Como diz Tiago. Vamos orar? Pai amado, mais uma vez, em nome do Teu Filho Jesus, queremos Te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Sua santa e eterna palavra. Que realmente, Senhor, nós possamos ser praticantes da Tua verdade, praticantes da Tua bondade, do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação que nos deste um dia através do Teu Filho amado, o nosso único e suficiente Salvador. Mas que nós possamos ser instrumentos do Senhor, que nós possamos ser como vaso na mão do oleiro, que o Senhor venha nos moldar, que o Senhor venha nos refazer a cada momento, porque nós estamos em constante construção, e que o Senhor venha ser esse construtor nas nossas vidas, que nós possamos estar sensível à Tua voz e à Tua vontade, que nós venhamos se esvaziar a cada momento para ser cheio do Teu Espírito Santo, e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, abençoe a cada vida que adentrou aqui nesta noite, cada família representada. Senhor, nos dá, Senhor, direção daquilo que o Senhor quer que nós façamos. Nos usa, Senhor. Nós oramos, Senhor, agradecidos, não porque nós merecemos, mas porque nós confiamos no nome santo, precioso e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Meus irmãos, Isaías no capítulo 41, o verso 6, está escrito: um ao outro ajudou e disse: esforça-te. Nós precisamos andar em unidade, como o Fábio falou. Uma coisa que sempre me chama muita atenção é que cada um chegou aqui de um jeito. Alguns chegaram aqui com o coração extremamente grato. Alguns chegaram aqui muito felizes. Mas outros chegaram aqui com o coração sofrendo muito. Alguns chegaram aqui dizendo: eu vou lá louvar a Deus porque Deus tem sido muito bom. Outros chegaram aqui dizendo: Deus, fala comigo porque eu não aguento mais. Mas um ao outro ajudou e disse: esforça-te. Eu preciso de você, irmão.
porque nem sempre eu estou bem, e eu preciso de um abraço seu, eu preciso de uma palavra de Deus na sua boca para a minha vida. E você também nem sempre está bem, é por isso que a gente precisa andar em unidade. Nós vamos cantar aquela canção que diz: recebi um novo coração do Pai. Enquanto nós cantamos essa canção, eu gostaria que você saísse do seu lugar, falasse para alguém: irmão, esforça-te, Deus é contigo, esforce-te, profetiza algo sobre a vida de alguém em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é para isso que nós somos igreja, é por isso que nós estamos em unidade, em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Declara para alguém, fala para alguém. Como fruto desse novo coração, eu declaro, te abençoo. Oh, irmão, como é precioso, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso. Olha para alguém, canta isso. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. E como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Deus. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Eu preciso de ti, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, glória a Deus, aplauda ao Senhor, glória a Deus.